Bom dia, paz Brasil, a paz Bahia, a paz mundo, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Hoje Deus tem uma palavra fundamental para o teu coração. Hoje o Senhor vai falar conosco no livro de Malaquias, capítulo de número 1. Malaquias, você sabe que foi o último profeta do Velho Testamento. Depois de Malaquias, não teve mais profeta, porque depois veio o Senhor Jesus, o grande profeta. Isso aí é indiscutível. Malaquias possui 4 capítulos. E hoje vamos falar a respeito desse homem de Deus, Malaquias. E você que está do outro lado, apanha a Bíblia nas suas mãos. Eu já estou com a minha Bíblia aberta aqui. E eu quero mostrar para você a palavra de Deus. Eu quero falar com você que ama a palavra de Deus. Você que ama e você que vive a palavra de Deus. Pastor, eu amo a palavra de Deus. Então apanha nas tuas mãos a Bíblia Sagrada e vamos ver o que Deus ele tem para nós aqui nesse livro de Malaquias. Vamos ver o que o Senhor tem para nós aí no livro de Malaquias. Pega a tua Bíblia nas mãos e vamos meditar. Vamos meditar nessa palavra. Mas antes, porém, de meditar neste livro de Malaquias, eu gostaria que você entendesse, que você decifrasse, compreendesse perfeitamente o que significa a palavra Deus. O que significa Deus para você? Você sabe o que significa Deus para você? Se você entender o sentido da palavra Deus, então você vai mudar a sua maneira de pensar e a sua vida vai ser completamente transformada. O que significa a palavra Deus? Hein, meu amado e minha amada? Você fala de Deus, comenta de Deus. O que significa a palavra Deus? A palavra Deus significa que é adorado. Esse que é adorado, ele pode ser coisas, pode ser objetos, pode ser casa, pode ser família, pode ser os familiares, pode ser o marido, a mulher, o noivo, a noiva, o carro, a fazenda, os elementos da natureza, o sol, a lua, as estrelas, a natureza. Porém, uma coisa você tem que saber, você tem que ter consciência. Aquilo que você adora é o seu Deus. Aquilo que você adora é o seu Deus. E por conta desta afirmação, dessa ideia, você vai descobrir agora por que a sua vida não anda, não vai para frente. Dá um passo para frente, 2 para trás. A sua vida não funciona. Por que você tem um Deus na tua vida, mas esse Deus não é o Senhor Jesus Cristo? Não é o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. E aí, meu amado e minha amada, está o problema. Porque aquele que você adora
Esse é o seu Deus, seja o dinheiro, seja o carro, a esposa, o marido, o filho, a filha, o noivo, a noiva. E as religiões, elas entopem a pessoa ou as pessoas de Deus para poder desviar a sua fé do verdadeiro Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Quando você tem essa consciência, você agora passa a entender o livro de Malaquias. Você sabe que Malaquias foi o último profeta antes da vinda do Senhor Jesus. Depois do profeta Isaías, 400 anos depois, veio um outro profeta chamado João Batista. E aí, nesse período de 400 anos, entre Malaquias e João Batista, anunciando o Senhor Jesus, nesse período de 400 anos, o Senhor Deus não falou mais nada. Deus ficou calado. Quem ouviu os profetas, amém. Quem não ouviu, Deus não levantou mais nenhum profeta, nenhum líder de fé. O Senhor não levantou. Agora você vai entender por quê. Por que o profeta Malaquias é importante. Porque foi o último grito, o último alerta, foi o último aviso que o Senhor Deus deu ao seu povo, o povo de Israel. Abra aí a tua Bíblia. Abra a tua Bíblia no livro de Malaquias, aqui no capítulo de número 1. É o último livro do Velho Testamento. São apenas 4 capítulos, né? 4 capítulos. Malaquias, ele deu recado, foi incisivo, foi decisivo, rápido, curto, grosso, deu o recado de Deus e saiu fora do mapa e deixou esta preciosidade maravilhosa dessa palavra para nós. Capítulo 1, versículo 1. Olha o que fala. Qual que é a primeira palavra que diz aí? Sentença. Não é verdade? Sentença. O que significa uma sentença? O que é uma sentença? Quem dá a sentença neste mundo? Não é o juiz? Não é o juiz que dá a sentença? Ou você está condenado ou você está absolvido. E as pessoas, o réu ou os réus que vão ouvir aquela sentença, como que ele fica? Ele fica espantado, com medo, com pavor de receber uma sentença que vai condená-lo, que vai fazê-lo ficar recluso a um período de tempo que aquele camarada ou aquela camarada vai perder ali a sua vida. Também ele pode ser solto, mas enquanto ela ou ele não sai, a sentença foi dada pelo juiz. E aqui a sentença foi dada pelo Senhor, ou seja, a mensagem foi dirigida pelo Senhor Deus àquele povo, ou melhor, contra aquele povo, Israel. Você vê que ele fala aqui, sentença pronunciada pelo Senhor contra quem? Contra Israel. Essa sentença é condenatória. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Por intermédio de quem? Do profeta Malaquias. Deus usou o profeta Malaquias para trazer uma sentença. Oxalá que Deus use os meus lábios para lhe trazer, não uma sentença, mas um alerta,
uma advertência para você, para despertar a tua vida, despertar a tua fé, despertar os seus valores espirituais nesta manhã. Deus, ele diz assim, ó: eu vos tenho amado, diz o Senhor. Deus falou com quem isso? Deus falou com Israel. Eu queria que você soubesse uma coisa: Israel era o povo escolhido de Deus. Deus não escolheu muçulmano, não escolheu estrangeiro, árabe. Ele escolheu Israel. É ele que escolhe, ele que manda. Ele é o Senhor dos céus e da terra. Ele escolheu Abraão, escolheu Isaque, e de Isaque veio Israel. Você sabe disso. E o Senhor Deus também me escolheu você. Chamou eu, chamou você. Se você hoje está me ouvindo, é porque ele te escolheu. Só que o que é que você está fazendo com as informações que o Senhor está passando para você? Você sabe que a Bíblia é o maior profeta de Deus neste mundo. Você quer ouvir Deus falando com você? Abra a Bíblia. Ela é o profeta principal, não existe outro. Israel foi um povo escolhido por Deus. E como nasceu Israel? De que maneira, de que forma? Ele era escolhido por Deus. Israel nasceu primeiro, né? Ele nasceu, ele nasceu atrás do primogênito, que foi Esaú. Ele nasceu agarrado no calcanhar de Esaú. Depois de Isaque, do patriarca Isaque, era quem para comandar? Esaú. Esaú era o primogênito. Querido, querida, primogênito naquela época tinha mais direito do que os demais filhos. Até hoje isso se é observado. Se tem uma família que tem ali um homem rico e deixa uma fortuna para os seus filhos, quem é que vai gerar essas fortunas? O último filho, o terceiro, o quarto? Não. É o primeiro que vai herdar essa fortuna. É a ordem natural das coisas. É aquele que vai gerenciar os seus bens. Naquela época, naquele tempo, não era só isso. O primeiro filho homem, o primeiro primogênito, era o substituto do seu pai. Seria, na verdade, o próximo patriarca. Ou seja, Abraão foi o primeiro patriarca, depois veio Isaque, o segundo patriarca, e de Isaque veio o terceiro patriarca, que seria o terceiro patriarca, Esaú. Seria, observe a palavra, seria Esaú. Mas Esaú, por confiar nos seus talentos, na sua prática de caçador, ele era alto, forte, valente, intrépido caçador. Ele, na verdade, tinha todas as condições para ser um patriarca, para substituir o seu pai. Mas o que aconteceu? Ele, confiando em si mesmo, nas suas forças, na sua habilidade, ele desprezou o direito de primogenitura. Ele vendeu, ou seja, ele trocou o seu direito de ser o próximo patriarca por um prato de lentilha, porque ele estava com fome. E o seu irmão, né, Rivaldino, malandro, aproveitou a fome de Esaú, seu irmão, o seu sentimento de fome, aproveitou e ele trocou e fez um negócio à base da palavra. E a palavra naquela época valia muito. Então Esaú,
ele passou o direito de primogenitura para o seu irmão mais novo. E quando ele fez isso, sabe o que aconteceu? Ele ofendeu a Deus, ele ofendeu o Senhor, ele quebrou, ou seja, ele quebrou uma regra, porque ele não era primogênito à toa. Ele era primogênito porque o Senhor Deus queria que ele fosse primogênito. Mas, querido, por conta dele ter virado as costas para o seu direito, por aquilo que Deus havia lhes prometido, então ele estava virando as costas para o próprio Deus. Mandar um abraço aí para o nosso amigo Robson Braga, né? Erivaldo. Todos nós estamos incluídos, seja bispo, pastores, pastora, apóstolo, arcebispo, seja o que for, quando nós sabemos o que é errado e não desistimos do caminho errado, nós estamos falando para Deus, olha Deus, fica sossegado, fica tranquilo, eu vou seguir o meu caminho, eu vou por aqui, e na verdade estamos, nos prejudicando diante do Senhor. Estamos aborrecendo Deus. Estamos nos colocando sobre a ira do Senhor Deus, porque Deus não aceita essa situação. Ele não aceita isso, Senhor. O Senhor não aceita que viremos as costas para Ele. Quem é que aceita uma coisa dessa? Você que é mãe, é pai, é um chefe de família, você está falando com seu filho, com seu empregado, e de repente o camarada vira as costas. Isso representa o que para você, querido, querida? Um desrespeito, uma desconsideração. É isso que acontece quando sabemos que estamos nos dirigindo um caminho errado e continuamos nesse caminho errado, estamos contra Deus, estamos provocando a ira do Senhor Deus. E essa ira do Senhor Deus termina amaldiçoando a determinada pessoa. Foi isso que aconteceu com Esaú, por ele ter rejeitado a obrigação, o seu direito, meu amado e minha amada, de ser um patriarca, de ser um primogênito ali. Ou, aliás, ele era primogênito, de ser um grande patriarca. A Bíblia diz que depois de algum tempo, ele vai lá com choro, com pranto, buscou o Senhor, e o Senhor disse o que para ele? O Senhor disse, não. Deus amaldiçoou a tribo de Esaú. Ele amaldiçoou a tribo de Esaú. Deus amaldiçoou a tribo de Esaú. E não teve jeito. Moisés, ele era um servo de Deus, você lembra disso? Tão privilegiado, tão íntimo com o Altíssimo. Ele era como carne e unha com Deus. Um determinado dia, ele pediu para Deus, Deus, deixa-me ver a tua glória. O que foi que Deus falou para ele? Não, Moisés, tu não poderás me ver a minha glória, mas no dia que eu for, quando eu for, tu me verás pelas costas. Deus deu um privilégio para Moisés que nenhum outro homem na Bíblia, na história do povo de Israel, teve esse privilégio. Moisés viu o Senhor Deus por trás. Esse foi o privilégio que Deus deu a Moisés, seu servo. E aí ele continuou sendo servo, manteve-se sendo servo, foi fiel até a morte e não abriu mão. Mas um dia Deus abriu mão quando Moisés desobedeceu a ele. Lembra da rocha? Quando Deus mandou ele tocar na rocha, que da rocha sairia água, ele foi lá e deu uma cacetada 2 vezes na rocha. Ele desobedeceu a Deus. É isso que acontece com o homem quando desobedece a Deus.
E Moisés não entrou na terra prometida. Deus disse, não, você não vai entrar na terra prometida. Moisés chorou, pediu ao Senhor, Senhor, deixa-me entrar na terra prometida. Deus disse para Moisés, Moisés, não me fala mais disso. Não toque mais nesse assunto comigo, Moisés. Tem pessoas que dizem, Deus considera meu coração, Deus é amor. Negativo. Não tente se esconder atrás da misericórdia, da paixão do Deus Todo-Poderoso. Não pensa que Deus é como eu, que Deus é como você, que Deus é como nós. Não pensa que Deus vai tratar se sensibilizando com a pessoa e fazer as pazes com a pessoa, não. Deus é Deus e você é você. Ou você é de Deus ou você é do diabo. Deus não aceita meio termo. Ou tu faz dele o teu Senhor, digno de toda adoração, de todo o amor, de toda a honra, de toda a glória, ou então não adianta. Só ele é digno de glória. Não tem homem neste mundo que seja digno de glória. Somente ele. Toda honra, todo louvor, toda glória, toda exaltação tem que ser voltada para o Senhor. Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Ele é o Criador dos céus e da terra. E se você, amado, amada, querido, querida, se você quer ter uma comunhão mais larga a respeito da grandeza de Deus, então você tem que abandonar as coisas deste mundo. Porque se você olhar lá nos céus, cada estrelinha é um sistema solar. Tem estrela que você consegue enxergar a luz dela hoje, mas essa luz já foi embutida nessa estrela há milhares de anos atrás. E somente hoje você conseguiu enxergar a luz dela. A grandeza do Senhor é infinita. Deus não pode ser considerado um deusinho, um senhorzinho. Não, ele é o Todo-Poderoso. Mesmo tendo vindo a este mundo e tendo sido crucificado, humilhado, mas ainda assim o Senhor não perdeu a sua autoridade, a sua divindade, ele não perdeu a sua grandeza. Não, querido. E para ele nós temos que andar, né, de cabeça baixa, extrema, diante da sua santidade. Isso é uma coisa que eu admiro muito nos judeus. Os judeus não falam o nome de Deus. Ele escreve, ele coloca lá D, né? Ele coloca lá DS. Eles não falam o nome de Deus. Eles têm respeito pelo nome do Senhor Deus. Mas o nome do Senhor Jesus, até os cristãos têm feito piada, tem sido motivo de piada na internet. Querido, querida, Esaú chorou, pediu para Deus, Deus, eu quero, Senhor, eu quero. Deus falou, já era, acabou. A sua oportunidade, Esaú, acabou. Veja o que ele diz no versículo 2. Eu vos tenho amado, diz o Senhor. Ele está falando com quem? Ele está falando com Israel. Eu vos tenho amado, diz o Senhor. Não foi Esaú, o irmão de Jacó, diz o Senhor. E ele diz aqui, ó, todavia a mim, Jacó, que veio a ser Israel. Porém, aborreci a Esaú e fiz dos seus montes uma assolação. As suas conquistas, as suas terras, as suas cidades, uma assolação. E dei a sua herança aos chacais do deserto, às cidades abandonadas. Cidades totalmente desertas.
Edom é outro nome assumido de Esaú. Esaú e Edom é a mesma pessoa. Olha aí, ó. Se Edom, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas. Então diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei. Lhes edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamado terra de perversidade. Isso é a terra. E povo contra quem? O Senhor está irado para sempre. Observe a palavra de Deus. Irado para sempre. Olha a ira de Deus aqui. Olha a ira do Senhor Deus aqui. Aquele que foi eleito para ser o primogênito, Esaú, ele terminou passando a ser uma maldição. Passando a ser uma maldição. Então o Senhor Deus está mostrando para Israel, para onde ele mandou a mensagem, ele está dizendo, olha, eu amei vocês, mas vocês me desprezaram. Eu amei vocês. Eu me aborreci do irmão de vocês, o irmão do seu pai na fé, que era Jacó. Eu amei a Jacó, eu amei a Israel e me aborreci do seu irmão. Ou seja, eu fiz outra escolha, eu chamei vocês para estar comigo. Eu estou provando que eu os amei. E você, querido, querida, não pode dizer que Deus não te amou e não te ama. Você pode dizer qualquer coisa para mim, porque você está ouvindo a palavra dele. Você tem o privilégio de ouvir a voz, a palavra dele e tomar a sua decisão. Você tem o direito de rejeitar, recusar ou praticá-la. Só depende de você. É por isso que eu tenho falado para você nas minhas lives. Muda a tua cabeça, muda teu pensamento. Se você fizer de Jesus o único Senhor da tua vida, o único Deus da tua vida, o único centro de adoração da tua vida, ele fará de você uma pessoa deleitosa, abençoada, próspera, feliz, porque ele é o Senhor Deus de Abraão, Isaque e de Israel. Ele é. Só depende de você. Só depende de você. Não depende do pastor, não depende da missionária Marisa, que está aqui do meu lado, não depende do bispo, não depende do apóstolo, de ninguém, só de você. Eu quero orar por você. Você que tem vivido uma vida dupla, uma vida errada, uma vida de prostituição, de adultério, de mentira, eu quero orar por você agora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu te suplico agora, meu Deus, através dessa programação, desça a tua mão forte e poderosa para salvá-la, esta pessoa. Se ela, meu Deus, estiver disposta a pagar um preço, a assumir a sua fé, meu Deus, em Cristo, ainda que o mundo caia em cima dela, ainda que os seus entes queridos, seus amigos, seus colegas, o mundo inteiro se volte contra ela, Pai. Mas ela sabe que a sua vida depende, meu Pai, dela, Pai. E ela te escolhe agora, Senhor. Então venha sobre ela e faça o milagre da transformação, o milagre da mudança na vida dessa pessoa. Que haja hoje salvação nesta casa, salvação nesta vida, salvação nesta família, meu Senhor. Pelo amor do teu nome, Senhor. Porque quantas vezes nós temos feito, Pai, apelo e as pessoas têm ficado de pé e muitas das vezes, Senhor Deus, as mesmas pessoas. O Senhor só pode dar um basta nessa situação
se essa pessoa, Deus, ela quiser transformação, ela quiser mudança, e se ela quiser, meu Deus, o teu Espírito Santo desce agora sobre a vida dela. Querido, querida, deixa o Espírito Santo responder agora o teu coração, agora a sua adoração, agora o teu louvor. Deixa Deus tocar em você, aonde quer que tu esteja agora, talvez em casa, talvez na rua, talvez no carro, talvez na fazenda, na chácara, talvez no sítio. Não importa onde você está agora, deixa o Espírito Santo tocar em você, deixa Deus moldar, deixa Deus transformar a tua vida, amado, amada. No nome do Senhor Jesus, Ele quer fazer de você uma nova criatura, uma nova pessoa. Ele quer fazer de você um novo homem. Ele quer fazer de você uma nova mulher, um novo jovem, uma nova jovem. Deus quer abençoar a tua vida no nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, assim como o Senhor usou o profeta Malaquias, assim como o Senhor usou, meu Deus, para trazer aquela reprimenda, para trazer aquele conselho, para chamar a atenção do povo de Israel, meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, chama também a atenção dessa criatura, meu Deus, aonde quer que se encontre essa pessoa, esse filho, essa filha, meu Deus, abençoa, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, eu entrego, ó Pai, a cada vida, essa vida agora nas tuas mãos, para honra e glória do nome de Jesus. Diga graças a Deus, você que está do outro lado, Deus, Ele é em sua vida. Amado, amada, em nome do Senhor Jesus, deixa o Espírito de Deus te abençoar, mudar você, aonde quer que você esteja, aonde quer que você se encontre agora neste momento, deixa o Espírito Santo te abençoar. São 12 horas e mais 17 minutos no estado baiano, e eu quero externar aqui a minha gratidão, eu quero mandar um abraço aí a todo o pessoal lá na África, em Moçambique, o pessoal aqui no Brasil, que Deus te abençoe, te dê vitória, te dê um lindo final de semana, que o Espírito Santo seja na tua vida. Permaneça, querido, permaneça, querida, com essa palavra aí de Malaquias, no capítulo de número 1, aí a partir do versículo de número 1 em diante, até o versículo de número 5, que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele possa a cada dia falar no teu coração. Deus é contigo na terra. Tenha um final de semana glorioso, maravilhoso. Pastor, não fui ainda à casa de oração. Se você é de Santo Antônio de Jesus, o endereço da nossa sede regional, aonde se encontra nosso bispo Jorge Matavel, a pastora Dona Emanuela, é justamente na Avenida Luiz Viana, número 375, no coração central da cidade de Santo Antônio de Jesus, ali a 200 metros do estádio de futebol, em frente à Secretaria de Educação e ao lado da Secretaria de Saúde, na Avenida Central que dá acesso ao Shopping Taguari. Deus te abençoe. Você pode estar às 13 da tarde, às 18 horas, tá certo? Eu quero externar aqui o meu agradecimento a todos. Olha, beijo no coração de todos, tá?
Que o Espírito Santo te abençoe. Mandar um abraço para o Bispo Amauri, Pastora Rose, lá no Rio de Janeiro. Nosso Bispo França, lá no Ceará. Que Deus abençoe o Bispo França. Nosso Bispo Jorge Pinheiro, nosso Bispo aqui do estado da Bahia. Também mandar um forte abraço ao nosso Bispo Antônio José, Bispo Anderson, lá no Paraná, e Pastora Fabiana, Pastor Robson em Santa Catarina. Que Deus assim abençoe a todos no nome do Senhor Jesus. Fica na paz e tenha uma ótima tarde de domingo em nome de Jesus Cristo.